capítulo 9, você vai conhecer a hidrografia, o clima e a vegetação do Distrito Federal. Olá, gente! No último capítulo, a gente falou que a expansão urbana desordenada e o desenvolvimento das atividades econômicas no Distrito Federal acabou gerando algum impacto nos aspectos naturais. O Distrito Federal está no Planalto Central, nas partes mais altas, no bioma do Cerrado. E a gente tem que entender essas características naturais e os impactos decorrentes da ação humana sobre elas. Pois bem, a hidrografia, nesse momento de crise hídrica, tem que ser entendida. O Distrito Federal, por estar no Planalto Central, tem rios de nascente. Por serem de nascentes, são rios com pequena extensão, até por causa do tamanho do nosso território, e com baixa vazão, com baixo volume de água. Naturalmente, rios com baixo volume de água terá alguma consequência também no volume dos nossos reservatórios. E por estarem em Planalto, são rios levemente encachoeirados em alguns pontos. Pois bem, mas o que interessa mesmo é que aqui no Distrito Federal está o divisor de águas das 3 grandes bacias hidrográficas brasileiras. Quais são elas, galera? Presta atenção aqui no mapa. Então aqui, ó, você tem a bacia hidrográfica amazônica. Tá bacana? O Amazonas e seus afluentes formam a grande bacia hidrográfica amazônica. Aqui você tem a bacia do Rio São Francisco. E aqui embaixo, juntando os rios Paraguai, Paraná e Uruguai, você tem a grande bacia Platina. E, veja bem, bem no meio disso, deixa eu aumentar o tamanho para você visualizar, está o Distrito Federal. Então, ó, em virtude, olha como é que é o escoamento. Choveu aqui, a água escoa em diferentes direções. Resultado, cada rio aqui no DF vai para uma determinada bacia. Por isso que a gente diz que aqui é o divisor de águas. Então veja bem, o rio descoberto, ó, descoberto. Vou repetir, ó, estou enfatizando o S, S de sul, descoberto. E o rio São Bartolomeu, descoberto. E São Bartolomeu, eles vão para o sul. Lá no sul está o Paraná. E o Paraná, o rio Paraná. E o rio Paraná faz parte da grande bacia Platina. Bacana? Aqui, ó, nas bandas de Planaltina nasce outro rio. O rio Maranhão. Maranhão. Eu estou enfatizando o N de norte. Então ele sobe, vai para o norte e vai desaguar no Tocantins-Araguaia. O Tocantins-Araguaia é considerado parte da grande bacia amazônica. E o Rio Preto, ó, faz isso, subiu aqui, ele vai para o Rio São Francisco. Então lembra comigo? O rio descoberto e o Rio São Bartolomeu vão para o sul e desaguam no Rio Paraná, que faz parte da grande bacia Platina. O Rio Maranhão, com N de norte, vai para o Tocantins-Araguaia e faz parte da grande bacia amazônica. E o Rio Preto deságua no Rio São Francisco. Já o clima do Distrito Federal, vamos entender com cuidado para não confundir. No Brasil todo, preste atenção, só existem 2 tipos climáticos. O clima equatorial, que é aqui do domínio morfoclimático amazônico, do bioma amazônico, e o clima tropical. Mas como o Brasil é muito grande, o clima tropical se subdivide. O que não interessa para nós é que aqui, ó, na região predominantemente do Planalto Central, o clima é o que, galera? Tropical semi o quê? Semiúmido ou semiárido? Semiúmido. O clima do DF do Cerrado é tropical semiúmido. Semi, metade. Significa o quê? Metade do ano é úmido, metade do ano é chuvoso, a outra metade é seca. Cuidado para não ser enganado. Clima semiárido só no sertão nordestino, ou seja, no semiúmido, metade do ano é úmido, metade do ano é seco. No semiárido, metade do ano é seco e a outra metade mais seca ainda, tá entendendo? Então, tropical semiúmido com 2 estações bem definidas. O verão, quente e chuvoso, dá uma olhada aqui no gráfico pluviométrico, e o inverno frio e seco. Frio em determinados meses, não em todo o período do inverno. O fato de ser seco com baixíssima umidade do ar deixa o cerrado extremamente vulnerável às queimadas que trazem uma série de problemas sociais e ambientais. Então o clima é o que, galera? Tropical semi-úmido. O cerrado é a vegetação predominante do centro-oeste e, portanto, o bioma do Distrito Federal. Segundo biólogos, botânicos, geógrafos e companhia,
O cerrado se divide em dois estratos. Um arbóreo arbustivo, a parte aérea, formada por árvores e arbustos com casca grossa, raízes profundas, retorcidas, pouca folha, com grande resistência às queimadas e tudo. E o estrato herbáceo, formado por uma vegetação rasteira, formada de gramíneas. Aquilo que você chama de mato ou capim, na verdade são o quê? Gramíneas. Então um estrato arbóreo e um estrato herbáceo, a vegetação rasteira. Bacana? Agora, dependendo se predomina mais a vegetação arbórea ou mais a vegetação herbácea, aí a gente subdivide o cerrado em alguns pontos. Veja aqui, por exemplo, no nosso desenho, olha, nesse pedaço aqui tem o predomínio da vegetação rasteira. Então, a gente chama, se tem gramínea, é campo. Como não aparece árvore, campo limpo. É uma região do cerrado tradicionalmente, secularmente, utilizada para expandir a pecuária. Quando não tinha condição de ração nem plantar pasto, a galera usava o campo limpo. Olhe para cá agora, aqui também predomina a vegetação rasteira, mas aparecem algumas árvores. Então, se predomina a vegetação rasteira e aparecem algumas árvores, é campo. Mas é um campo sujo. Sujo de quê? De árvores. Tudo bem? Aqui, você observa que quase não aparece a vegetação rasteira. E as árvores são maiores. Aí é o cerradão. Por algum motivo de umidade ou de maior fertilidade, permite que as árvores estejam mais próximas e cresçam mais. Na área próxima aos rios, você tem a mata ciliar. De onde vem o nome? Dos cílios. Seus cílios, meninas, estão em volta dos seus olhos. Não é para vocês passarem lápis e realçar, não. É também, eu gosto, fica bonito. Mas o objetivo dos cílios é proteger os seus olhos do excesso de luz solar e das impurezas sólidas. Assim como seus cílios protegem seus olhos, meninas, a mata ciliar protege o olho d'água, protege o rio. Ainda que haja pequenas diferenças, para efeito de prova de concurso, mata ciliar é sinônimo de mata galeria, mata de galeria. Lembre-se, a mata ciliar tem características completamente diferentes das características do cerrado comum. E aí elas parecem muito mais com a mata atlântica. São árvores retilíneas, com caules alongados, muita folha, porque encontra maior umidade e maior fertilidade nessa região. Tá bacana? E aqui eu tenho o exemplo de cerrado típico. É o cerrado tradicional. Metade vegetação arbórea, metade vegetação herbácea. E nós sabemos que a expansão da fronteira agrícola para o centro-oeste é o principal fator de desequilíbrio ambiental no cerrado. No DF, some-se a expansão da fronteira agrícola à questão da expansão urbana desordenada. Tudo isso também tendo consequência na crise hídrica do Distrito Federal e trazendo impactos que afetam a toda a população. Nós estamos aqui na via que liga Ceilândia a Samambaia e é possível observar diferentes formas de cerrado. Ali, por exemplo, a gente vê uma área onde predomina a vegetação rasteira, totalmente predominante, então é campo limpo. À medida que vai descendo, nós temos o típico exemplo aqui, ó, de cerrado típico, metade vegetação arbórea e metade vegetação rasteira. E olhem agora lá, à medida que vai se aproximando do rio, ao longo dos rios, nós temos a mata ciliar. Veja que é uma vegetação bem diferente da vegetação do cerrado típico. E na mata ciliar, como dizem alguns biólogos e botânicos, ela tem características mais parecidas com a da mata atlântica. Então tá aí, ó, campo limpo, cerrado típico e mata ciliar, aquela que se desenvolve ao longo dos rios. Concluímos o Netflix do Veras, a série onde a gente tenta ajudar você explicando toda a história do Distrito Federal com seus aspectos econômicos, sociais, políticos e naturais. Pois bem, gente, e você que não assistiu a todos, vá lá, baixe o nosso aplicativo, é tudo 0800. No mais, boa prova a todos, um grande abraço, estarei torcendo por todos de coração. Beijos!